O título do trabalho já foi mencionado. Introdução. Bom, as áreas verdes urbanas, praças, jardins públicos e parques urbanos promovem qualidade de vida nas cidades. Os parques urbanos geram benefícios, como benefícios físicos, prática de exercícios ao ar livre, psicológicos, lazer e recreação para relaxamento, próprio contato com a natureza, estéticos, diversificação e embelezamento das paisagens, ecológicos, melhoria do clima, da qualidade do ar, educacionais, ambiente extraclasse para educação ambiental e social, melhoria do convívio social. O atual contexto de crise socioeconômica, agravada pela pandemia da Covid-19, que atingiu o Estado e, consequentemente, houve uma redução dos gastos e investimentos em políticas públicas, e que também atingiu a sociedade, inclusive recendendo o problema da fome. E a decorrente crise de saúde mental, que foi muito notada durante a pandemia, em decorrência também do isolamento social. Bom, eu trago aqui algumas manchetes que eu retirei de páginas da internet, o que me levou a fazer essa pesquisa que está em estado inicial. Aqui na cidade de São Paulo, houve, em 31 de março desse ano, a concessão dos parques Vila Lobos, Água Branca e Cândido Portinari. Antes dessa concessão, houve, por parte de ambientalistas e frequentadores, um protesto contra essa medida, argumentando que eles não houve uma consulta prévia à população, os frequentadores do parque, a respeito de maiores estudos sobre impactos sociais e ambientais em razão dessas concessões. E uma outra reportagem fala sobre as hortas urbanas que podem ser aplicadas em diferentes terrenos, espaços públicos e que servem de alternativa alimentar para São Paulo, o que foi importante em razão da pobreza que aumentou. O objetivo desta pesquisa: buscar uma melhor compreensão da situação das áreas verdes, tomando como referencial teórico uma concepção mais tradicional, hegemônica, e uma mais crítica e emancipatória, que estão em disputa, de direitos humanos, direito à cidade e cidadania, tomando como caso concreto a capital paulista. É um ensaio acadêmico construído por meio de pesquisa teórica bibliográfica, sem pretensão de se esgotar esse tema relevante, profundo e atual. Fundamentação teórica, direitos humanos, eu peguei a concepções dadas pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos. Ele traz que a concepção tradicional hegemônica de direitos humanos é aquela que vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que basicamente tratam-se de valores eurocêntricos, de fundamentação filosófica liberal, que enxergam um homem como um ser racional, e que focaliza, sobretudo, os direitos civis e políticos. E o Boaventura ele traz uma concepção multicultural, emancipatória e contra-hegemônica, que preza pela legitimidade local, que concilia direito à igualdade e direito à diferença, e que procura dar participação, voz aos grupos minoritários oprimidos. Eu me baseei num artigo da pesquisadora Tavolari, que ela faz uma discussão a respeito do tema direito à cidade, que foi um termo introduzido pelo filósofo Henri Lefebvre, com a leitura desse artigo, eu também coloquei tanto uma concepção mais hegemônica e uma concepção mais crítica. Então, o acesso a serviços e equipamentos urbanos de consumo coletivo, luz, pavimentação, transporte, moradia, a gente poderia dizer
mais entendível como direitos na cidade. E uma concepção crítica seria, né, que parte do próprio Lefebvre, é a defesa, valorização dos espaços públicos de convivência culturalmente significativos, com promoção das relações sociais comunitárias e de manifestação política, com democracia radical para enfrentamento das relações de poder e transformação radical da vida urbana cotidiana. E, por fim, tem o artigo da Everina Dagnino, que fala sobre concepção de cidadania, que atualmente vigora uma concepção individual que traz o cidadão, o ser humano considerado cidadão quando ele ou é produtor ou consumidor, e ela propõe uma cidadania coletivo-política. Resultados de discussão. Os parques urbanos, quais são as intenções em termos de concessão do ponto de vista do Estado e das empresas? Eles colocam que haverá revitalização, ficando os parques mais atrativos à população, melhores instalações físicas e atendimento das demandas, principalmente individuais, dos frequentadores, e que os parques servirão de potencial turístico. E quais são os riscos e os cuidados que se deve ter diante dessas concessões de parques? Cuidar para verificar se não haverá aumento dos preços cobrados, com estacionamento, produtos comercializados, aluguel de pontos comerciais ou equipamentos como quadras esportivas. Haverá aumento também da publicidade, pode haver risco de mudanças físicas no parque com impactos ambientais, cuidado com restrição aos usuários de menor renda, e tem a valorização imobiliária do entorno. Aí eu coloco a pergunta: quem ganhará mais com essas concessões dos parques urbanos? E eu coloco esse termo também: será que os parques serão os novos shoppings verdes? Aqui eu trago algumas imagens do Parque Ibirapuera, que é um famoso parque aqui de São Paulo, que foi concedido no final de 2019. Pelas imagens dá para se notar que houve, de fato, melhoria das instalações, né? É uma quadra de basquete que está bem esteticamente bonita. Aqui tem, né, uma pista para uma ciclofaixa também pintada, aluguel de bicicletas, e mais recentemente houve até instalações de quadras de areia para a prática de vôlei, futevôlei, tênis de praia. Bom, todas essas imagens trazem uma possível os direitos individuais, direitos humanos individuais estarem sendo atendidos. Por outro lado, essas concessionárias adotarão gestão transparente e aberta à participação tanto dos conselhos gestores dos parques municipais para a discussão de políticas públicas socioambientais, como das comunidades locais. Haverá espaço para a atuação do movimento ativista urbano que busca promover a apropriação coletiva dos parques, garantindo sua função social política de incentivar o encontro, o convívio e a manifestação das diferenças culturais? Em relação às hortas comunitárias, em termos de direitos humanos hegemônicos, ocorreu a oferta de alimentos saudáveis, verduras, legumes, frutas, temperos, ervas para consumo próprio e para a comunidade local a menores preços, servindo de fonte de renda para seus pequenos produtores. E durante a pandemia houve verbas de doações por indivíduos, associações, empresas, usadas na compra desses alimentos e que foram destinados gratuitamente a pessoas, famílias carentes, para fins de combate à fome. Mas, em termos de direitos humanos, direito à cidade, de um ponto de vista mais crítico, o que as hortas comunitárias trariam de ganhos? Lideranças sociais que organizem e gerenciem os projetos,
engajamento da comunidade para adequada prática do cultivo, trabalho coletivo, criador de vínculos solidários de benefícios ambientais, com adubação verde pelo aproveitamento de resíduos orgânicos, benefícios educativos em termos ambientais, atraindo inclusive os mais jovens e sociais, com sociabilidade, trocas de informações e experiências entre as pessoas que frequentam essas hortas. E seria importante haver auxílio de especialistas em conceitos agroecológicos, a fim de se promover com técnicas e equipamentos apropriados uma agricultura eficiente, saudável e sustentável, e ganhos à saúde e à ciência, em termos de alimentos orgânicos, ervas medicinais e terapia ocupacional, em termos de se lidar com a terra. Trago algumas imagens de hortas urbanas. Essa aqui, a primeira imagem é uma horta da Saúde, do bairro da Saúde aqui de São Paulo, e a segunda imagem é uma horta da Faculdade de Medicina da USP. Considerações finais. Há em São Paulo mais de uma centena de parques urbanos e de hortas urbanas comunitárias. Os parques parecem apresentar um potencial lucrativo através da sua revitalização, com oferta de serviços e equipamentos, do ponto de vista do setor empresarial. As hortas parecem carregar uma potência de caráter sociopolítico, de defesa de uma democracia efetivamente participativa, lembrando o direito à cidade de Lefebvre, implicando qualidade de vida coletiva comunitária, mais do que só atendimento de demandas individuais. Assim, muito mais hortas e as valiosa aprendizagem que se obtém delas merecem ser criadas, podendo ser abrigadas, aproveitadas nos parques, o que muito provavelmente encontraria barreiras no caso das concessões desses parques urbanos. As referências que eu usei para fazer o resumo expandido